Oi pessoal, eu espero que todo mundo esteja bem, se cuidando, e hoje a gente vai fazer a costura à mão da nossa máscara bico de pato. Lembrando que a gente usou a modelagem, então eu vou cortar ela aqui, na aula passada a gente fez essa modelagem, e os materiais que a gente usa hoje. A gente vai usar essa caneta, que ela é uma caneta aqui de riscar, que depois sai, em todas as lojas tem, mas se você não tiver, você pode estar usando qualquer giz. Tesoura para cortar papel. Para cortar tecido, uma tesoura só para cortar tecido, a linha branca, que é o forro é branco, uma agulha simples, elástico, o que vocês tiverem em casa. Eu tô pegando o que eu tenho aqui, que é de meio centímetro, tá? E tecido de algodão. Esse é o tricoline, normalmente a gente usa ele, estampado, e o liso, para usar como forro, tá bom? Vamos lá? Então, vamos iniciando cortando o molde. Então, vou usar essa tesoura para papel e vou cortar todo ele. Lembrando que tudo que tá pintado, eu tiro e deixo só a parte que tá em branco, tá bom? Para costurar é muito fácil, gente. Então, deixa eu terminar de cortar aqui e aí a gente já inicia. Então, o molde já tá pronto aqui, ok? Agora, a gente vai preparar o tecido. Já cortei o molde, então, eu vou pegar a orelha, lembrando que a orelha é sempre na lateral. E aí, eu vou dobrar, porque aí eu já consigo fazer ele duplo, ok? Dou a alinhada no fio, pra não sair torto. E aí, eu vou riscar com a minha caneta, que ela depois sai. Se você tiver um giz, você pode estar fazendo com giz também, depois ele sai, ele apaga, ok? Todo o contorno dela. E vou usar a minha tesoura de tecido para cortar. Esse processo é o mesmo que você vai fazer com o forro, então eu não vou fazer o forro novamente, tá bom? Cortei tudo bonitinho e depois cortei aqui no meio. Eu já consegui cortar, fiz o mesmo processo de cortar do tecido estampado, fiz com o forro. E agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai costurar. Sempre deixa o tecido no lado avesso pra gente costurar, ok? Então, o direito sempre fica pra dentro, a gente não tá olhando. E o avesso a gente tá olhando. E aí, a gente vai deixar uma margem de 1 centímetro na lateral, e a gente vai costurar essa parte que tem essa curva. Então, tem que prestar bastante atenção, gente, para não deixar algum lado um pouco menos de centímetro e o outro lado com mais. Então, tenta fazer, se você não conseguir fazer no olho, você pode estar riscando e fazendo uma margem de 1 centímetro para você costurar por cima, ok? Então, a gente vai começar a costura. Eu fiz o primeiro ponto, certo? E aí, eu volto esse ponto lá onde eu iniciei, no nó. E avanço um pouco mais à frente. Deixa eu fazer de novo. Avancei um pouco mais pra frente e retornei pro ponto anterior. Então, esse é o nome do ponto que a gente usa, que é o ponto atrás. Ok? Então, a gente sempre vai atrás, avança um pouco, depois retorna pro ponto anterior. E esse é o passo a passo para costurar, ok? Então, eu vou fazer isso com esse estampado, que é o direito, né? E vou fazer também com o forro. Já finalizei a costura no tecido principal e também já fiz no tecido que vai ser o nosso forro, ok? Agora eu vou unir os dois. Vou ficar olhando pro lado avesso do tecido. Então, eu coloquei ele como sanduíche avesso, direito com direito para dentro e para fora a gente vai ficar com o avesso, vendo o avesso. E eu tô colocando alfinete para não fugir enquanto eu estiver costurando. Lembrando que tem a margem de costura, então tô colocando para não ficar grosseiro, na onde tem a união dessas costuras, eu coloquei para um lado a sobra desse tecido e para o outro lado a sobra do tecido, ok? E aí eu tô colocando, alfinetando tudo ao redor pra gente começar a costurar e a gente vai costurar também com o ponto atrás.
E em uma das laterais, eu vou deixar um espaço, sem costurar, porque vai ser essa abertura, essa boquinha que eu vou desvirar esse tecido que está para dentro, ok? Então, eu vou deixar aberto essa parte da lateral para a gente desvirar o tecido e depois fazer o acabamento, ok? Então, eu vou costurar toda essa volta com ponto atrás e deixar essa parte da lateral aberta. Costurei toda a volta dela com ponto atrás e deixei essa abertura na lateral para virar o tecido. Porque todo o acabamento vai ficar para dentro e o lado mais bem acabado vai ficar para fora. Lembrando de tomar cuidado e virar bonitinho as laterais para ficar tudo bonitinho, e ela já toma forma, olha. E agora eu vou começar a costurar essa lateral onde ficou a boca aberta. Essa abertura eu vou passar uma costura simples para fechamento mesmo, bem discreto, que não dá nem para mostrar para vocês de tão discreto que fica, ok? E como a linha é branca e o tecido do forro é branco também, então nem aparece. Vocês podem ficar tranquilos que vai ficar bem bonito e isso vai ficar para dentro na nossa pele, então não vai estar nem à mostra no acabamento. Quando finalizar, fechar, fazer o arremate com um nozinho. Para a costura não soltar. E agora, a gente, ó, ela já tá quase pronta, gente. A gente vai deixar uma margem de costura de 1,5 cm e vamos costurar com esse ponto atrás. Cuidado para vocês não pegarem o tecido principal da frente. Então, a gente só vai pegar o forro para costurar, pega só o forro, ok? E aí, com esse ponto atrás. Então, eu vou fazer desse, ó, porque aí não aparece na frente a costura. Então, eu vou fazer esse ponto atrás pegando somente o forro e vou fazer desse lado e também vou fazer do outro lado. Estamos quase terminando, gente. Depois de costurar os dois lados, agora eu vou cortar o elástico. 15 centímetros. Um para cada lado, certo? E aí eu tô usando um grampo. Se vocês tiverem alfinete, não tiverem em casa, vocês podem estar usando um grampo só para transpassar nesse túnelzinho e fazer o nó. Ok? Faz ele sempre próximo, puxa ele para ver se vai dar certo. E aí, você vai fazer a mesma coisa com o outro lado também. E é isso, gente. Olha como que foi simples de fazer. E ela ficou super bonitinha, dá pra vocês usarem. Fiquem à vontade, ok? Para vocês fazerem. E o ideal é que vocês façam de 3 a 4 para vocês usarem diariamente, tá? Passa um ferrinho nela. E aí ela vai ficar assim, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.